Olá, enfermeiros! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro do Zero ao Green Card. Esse conteúdo é para você, enfermeiro, que ainda não decidiu se esse processo de validação e ser enfermeiro nos Estados Unidos é para você ou não. Nós, do time Nurse USA Brasil, se decidimos nos reunir e montar um conteúdo gratuito para você assistir, tirar todas as suas dúvidas com todo o conteúdo que nós juntamos e trouxemos aqui gratuito para você. Tire suas dúvidas assistindo ao longo dos vídeos e você, ao final, vai saber se esse processo de imigração, de se tornar enfermeiro nos Estados Unidos, é para você ou não. Aproveita todo esse conteúdo que foi criado com muito carinho para você por nós. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a decisão ao Green Card, né? Da decisão até o Green Card, tudo do processo. Nós vamos expor aqui para vocês a diferença entre a enfermagem no Brasil e nos Estados Unidos, quem pode estar fazendo esse processo, os tipos de vistos, EB2, NW e o EB3, a área de atuação dos enfermeiros nos Estados Unidos, proficiência de inglês, a parte da validação através da empresa Joseph Cione ou CGFNS, site, formulário, NCLEX, preparação de responso e entrevista. Processo imigratório, exame médico e entrevista consular. E o tão sonhado, a organização da mudança e a chegada nos Estados Unidos. Agora eu vou mostrar para vocês o checklist do processo de validação do diploma de enfermagem para os Estados Unidos. As fases do processo de validação precisam seguir uma sequência. São etapas. Etapas essas que você precisa iniciar pela tradução juramentada dos documentos. Após traduzir os documentos, vai iniciar o processo de validação propriamente dito, que é através de duas empresas que hoje vocês têm como opção para estar validando seu diploma, que é o CGFNS ou a Joseph Cione. Depois que passa pelo processo de validação através dessas empresas, vem a fase da proficiência em inglês, tá? Que é a prova de inglês, o teste em inglês. Nós temos como opção o IELTS, o TOEFL, o TOEIC e outras provas. Depois da fase da prova de proficiência, vem o momento da prova do NCLEX, que é a prova onde todo enfermeiro precisa estar fazendo para poder obter a licença, seja ele enfermeiro americano ou enfermeiro internacional. E depois que passa, que o enfermeiro já tem a licença na mão, vem a fase da imigração, que é da aplicação do visto, que é onde a empresa que contrata o enfermeiro, ele solicita, junto à imigração americana, o Green Card para o enfermeiro e para os seus dependentes, cônjuge e filhos menores de 21 anos. É importante salientar que a prova do NCLEX e a prova de proficiência de inglês, ela pode ser feita em momentos distintos. Você pode, sim, começar o seu processo fazendo a prova do NCLEX, que pode ser feita, inclusive, no Brasil, de onde nós fizemos essa prova, ou você pode começar pela proficiência de inglês. Tudo isso vai depender de que momento você está no seu inglês. Você pode começar do inglês do zero, do intermediário ou avançado. O importante é começar o processo. E é por isso que é importante você seguir um checklist para saber em que momento o seu processo está e quando ele vai terminar, quando você deve migrar para os Estados Unidos. E a gente agora vai entender um pouco por que existe um déficit de enfermeiro nos Estados Unidos. Na verdade, não é só nos Estados Unidos que a gente tem um déficit na enfermagem, é na grande maioria dos países e principalmente para os países de primeiro mundo. Você já ouviu falar sobre programas de imigração para outros países, mas ao longo dessa nossa apresentação você vai descobrir que realmente os Estados Unidos têm um programa de imigração muito especial, onde o enfermeiro é realmente valorizado, com 36 horas de trabalho, com um salário que paga suas contas e tem como trazer o Green Card para toda a sua família. E o déficit de enfermagem hoje nos Estados Unidos, além do envelhecimento populacional, também há um envelhecimento importante das enfermeiras americanas, que estão acostumadas a trabalhar de 30, 40, 50 anos na área. E essas primeiras enfermeiras estão se aposentando. Hoje, o número de vagas para enfermeiros cursarem uma faculdade nos Estados Unidos é bem reduzido. O aluno que queira cursar enfermagem fica, às vezes, 3, 6 a 9 meses esperando por uma vaga. Então, existe um grande número de pessoas precisando de serviços de enfermagem. Há uma regulamentação forte, onde precisa ter enfermeiro nas unidades, e eles não têm esse número de enfermeiros formados ou disponíveis para trabalhar nos Estados Unidos. O que acontece? Eles começam a recrutar internacionalmente. E um dos currículos que está apto a validar o diploma e trabalhar nos Estados Unidos é o currículo da enfermagem brasileira. E é por isso que hoje um enfermeiro brasileiro
pode sim atuar nos Estados Unidos e aproveitar essa fatia do mercado, essa parcela e essa oportunidade para mudar de vida com toda a sua família. E então, muita gente manda pergunta: qual a diferença de ser enfermeiro nos Estados Unidos, ser no Brasil é só o salário? Claro que não, né, gente? Claro que o salário é muito importante, senão você não sobrevive. Porém, você tem benefícios e acesso a materiais e a tecnologia que eu, pelo menos na minha opinião, não tive no Brasil. Então, assim, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e eu comecei a ter acesso a toda essa tecnologia, a materiais que eu nunca tinha visto no Brasil, parecia que eu era uma recém-formada, como, por exemplo, uma compressa descartável, que só é estourar a bolsinha e já fica quente ou fria. Né? Na nossa realidade, a depender do hospital que você trabalha aí no Brasil, a gente pega as luvas e põe água quente ou gelo e improvisa a nossa compressa. Então, assim, ser enfermeiro nos Estados Unidos está além do seu salário, né? Aqui você ganha por hora, quanto mais tempo de experiência, depender do seu estado, a sua hora vai lá para cima, né? Em média aí de 32 a $52. A Cris vai aprofundar mais sobre esse assunto. Mas ser enfermeiro aqui vai além do seu salário. É você poder escolher o dia que você quer trabalhar. Você tem acesso a sua escala 2, 3 meses para frente. Você consegue escolher, eu quero trabalhar esse final de semana, não quero o próximo final de semana. Claro que isso vai ter um manejo aí do seu gerente, que a depender, se não tiver ninguém amanhã e tem 5 hoje, ela vai mexer nessa escala, mas você consegue escolher, entre aspas, quais finais de semana trabalhar ou não. É você poder tirar férias parceladas, eu diria assim. Né? No Brasil, nós temos um mês de férias uma vez por ano. Aqui você não vai ter um mês de férias, porém você vai tirar muito, muito mais vezes as férias. 10 dias, 15 dias, porque a depender da quantidade do seu PTO, você não tem um limite para você sair de férias, tá? Então aqui você pode tirar 3 vezes, 4 vezes no ano, 8 dias, 10 dias, e aí vai dar muito mais do que 30 dias. Outra coisa é, você não precisa ter 2, 3 empregos como no Brasil. No Brasil, eu costumava trabalhar em 3 hospitais para ter um salário razoável. E aqui eu só preciso trabalhar em um hospital e esse salário consegue suprir as nossas necessidades, a depender do tamanho da sua família. Então, eu costumo dizer que é um conjunto de situações, é um conjunto de benefícios que faz você tomar essa decisão. É a liberdade de sair com a sua família, é o poder de compra, que as coisas são muito mais acessíveis do que no Brasil. Então, não pense só no salário. Pense em todos esses benefícios que você pode dar a você mesmo e proporcionar para a sua família, o seu cônjuge e seus filhos. Para o time Nurse CC Brasil, essas são as principais diferenças. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de vistos que levam o enfermeiro ao Green Card. Atualmente existem 2 tipos de visto, né, que são os mais conhecidos, que são direcionados para o enfermeiro. Vou falar aqui um pouquinho sobre o visto EB2NW, que é o EB2NIL, e o visto EB3. O visto EB2NW é um visto que não depende de um sponsor. O que é um sponsor? É um empregador. É um enfermeiro que organiza junto com um advogado de imigração ou com um mentor a sua petição, né, e junta toda a documentação e paga as taxas imigratórias e solicita esse visto. Porém, para ser elegível para esse visto, tem que ter um tempo determinado de formação e experiência. Não é um enfermeiro que acabou de se formar. Então, existe sim uns requisitos para você se enquadrar nesse tipo de visto. Esse visto é um visto que você não tem nada que te prenda numa determinada cidade ou estado, ou seja, você fica livre para ir para onde você quiser e fazer o que você quiser da sua vida. Porém, tem a questão do gasto que você tem com a fase migratória, que vai acabar sendo de responsabilidade do enfermeiro, tá bem? Esse visto é um visto que concede o Green Card para o enfermeiro. Ele também inclui os dependentes, que é cônjuge e filhos menores de 21 anos. E a outra opção, que é a opção do visto AB3, que é o visto através de um sponsor, que é o visto mais conhecido aí pelos enfermeiros. A grande maioria dos enfermeiros optaram por esse visto, por ser um visto que te dá uma estabilidade maior, pelo fato de você ter uma empresa, um suporte que te leva, né, que te
te ajuda em toda a fase imigratória e também na fase de transição e chegada nos Estados Unidos. É um visto que você já chega com data e hora para começar a trabalhar. Tem empresas que ajudam na parte, que pagam uma boa parte das taxas, que ajuda com a questão dos 2 primeiros meses de aluguel, ajuda com passagem. Então, é o visto, sim, que os enfermeiros aí têm como primeira opção de escolha. E quais são as exigências para você seguir esse caminho, né, através do visto EB3? Você tem que ser formado, né, ter um bacharel em enfermagem. Hoje, atualmente, não é mais exigido a questão da experiência. Anteriormente, era exigido pelo menos 2 anos de experiência em hospital de grande porte. Hoje, isso não existe mais, por conta do Covid, por conta da demanda de enfermeiro que só tem crescido nos Estados Unidos. As empresas hoje estão contratando enfermeiros até recém-formados. Então, isso não é mais um fator de exclusão para o enfermeiro que acabou de se formar. Então, você sendo um bacharel em enfermagem, tendo experiência ou não, iniciando o seu processo de validação, você pode estar aplicando para o visto EB3 e estar conseguindo o seu sonhado green card para você e para os seus dependentes. Vamos conversar um pouquinho para entender, afinal das contas, o que é esse tal de sponsor que a Dani está falando sobre o visto EB3. Então, o visto EB3 é o visto que eu, Cristiane, a Tami também está usando para ficar aqui nos Estados Unidos, para conseguir o green card, para todas essas coisas que vêm após a validação do seu diploma. Porque a gente valida o diploma para trabalhar. A grande maioria quer trabalhar como enfermeira aqui nos Estados Unidos, quer ter essa oportunidade. O sponsor é esse caminho. Existem 2 tipos de sponsor. A palavra sponsor é financiador. É quem financia o seu visto. É quem vai falar para o governo americano que você é sim uma enfermeira, que você tem potencial para trabalhar nos Estados Unidos e que ele quer te contratar. Existe o sponsor, que é uma agência, como agências no Brasil. Eles contratam enfermeiros e eles são contratados por grandes hospitais para buscar enfermeiros para trabalharem nos Estados Unidos, de forma temporária, de forma contínua, isso vai depender do estilo de agência. E existe também o sponsor, que a gente chama de direct hire. É aquele sponsor que é o próprio hospital, ele contrata uma agência apenas para recrutar esses enfermeiros, mas os enfermeiros ficam contratados por esse mesmo hospital. E qual, no geral, a vantagem desse processo? A vantagem desse processo hoje é que o enfermeiro ele só fica responsável por o pagamento das taxas de validação. Todas as demais taxas, que incluem aí aplicação para o visto, demais taxas imigratórias, todas elas são cobertas pelo sponsor. A grande maioria dos sponsors que a gente conhece hoje, eles recrutam no Brasil, então você do Brasil vai ter acesso a esses sponsors, a grande maioria recruta do Brasil e a grande maioria oferecem muitas facilidades para o enfermeiro. E quais são elas no geral? No geral, você pode ter acesso a um bônus de pagamento por você ter assinado o contrato. Há um valor de salário que é pelo menos o mínimo praticado na região que você vai trabalhar. A grande maioria dos sponsors, ele contabiliza os anos de trabalho que você tem no Brasil para aumentar o seu salário conforme a sua experiência. A sua experiência é levada em consideração. Todos os sponsors, ou a grande maioria deles, paga passagem aérea para o aplicante, que é para o enfermeiro. Ele vai pagar também um alojamento, um apartamento, ou um local para você ficar nos primeiros meses, ou vai te fornecer uma carta de crédito para você conseguir fazer esse aluguel no primeiro momento em que você chega. Então, existem várias vantagens de você ir com o sponsor. O sponsor, ele deixa você dentro de um contrato por pelo menos de 1 a 3 anos. Essa é a média. Eu já vi contratos de 1 ano, já vi contratos de 5 anos, mas a média é de 2 a 3 anos no geral. Então, de 2 a 3 anos, você precisa cumprir o seu contrato. Essa é a parte que não é tão legal, porque você fica preso realmente ao sponsor. Mas, por outro lado, você tem 2 a 3 anos para se adaptar aos Estados Unidos, conseguir ficar tranquilo e poder trabalhar em qualquer outro hospital após o seu contrato. Então, o sponsor é uma coisa positiva também. E agora, entrando na parte mais interessante, que são os custos, né? Quanto que eu vou gastar também com todo esse processo? Gente, você vai gastar em média aí R$10.000 para fazer a validação e realizar as provas, tá? Não estou falando a partir do sponsor, né? Com os vistos, valor da taxa de green card, mas para você validar e ter a sua licença, eu vou falar aqui que você vai gastar em média
R$10.000, eu vou destrinchar para você o que você vai gastar e não vai ser todo de uma vez, tá? Primeiramente, você começa com a tradução dos seus documentos. E aí, a tradução ela é feita por folha. Não pode ser uma tradução simples, só jogar no Google Tradutor e imprimir, não. Tem que ser uma tradução juramentada, como a Dani falou no início. E aí, dependendo da quantidade de documentos, vai ser o valor a ser cobrado. Tem várias pessoas fazendo, nós temos uma pessoa da nossa confiança, tá? Que nós recomendamos, inclusive nós iremos colocar o link aqui do nosso Telegram, que é onde a gente compartilha todas as pessoas que a gente indica para fazer esses serviços. A segunda taxa que você vai gastar logo no início é a taxa da validação. Se você escolher a Joseph Silning, você vai pagar $420, que a depender do valor do dólar do dia, vai dar em média R$2.200, tá? Se você escolher o CGFNS, você vai pagar $450, caso eles não mudem, porque só esse ano acho que já mudou 2 vezes, tá? Se você escolher com eles, $450 vai dar em média R$2.300. Esses são os primeiros gastos logo de cara. Tradução juramentada e o valor da taxa da empresa que você decidiu validar o seu diploma. Até sair a sua validação, quando sai a sua validação, que eles emitem um report, né, um documento falando que você é uma enfermeira reconhecida aqui nos Estados Unidos, né, a sua grade curricular é compatível com a daqui, aí você vai se inscrever no board, tá? O board de Montana, você vai pagar $100. Cada board pode exigir uma taxa diferente, tá, gente? Como a gente sempre se baseia no board de Montana, que é um board mais fácil, mais simples e mais comunicativo, eu estou me baseando por ele. Você vai pagar $100 de inscrição e aí em seguida você vai enviar os fingerprints, que você vai pagar mais $30. A inscrição do board vai ser $100, que vai dar em média de R$550 a R$600, a depender do valor do dólar do dia. E o fingerprint, que é $30, vai dar em média de R$180 a R$200. O envio pode ser feito pelo DHL ou pelo Sedex. Você vai gastar em média aí, eu vou dizer, R$250. Eu recomendo que você sempre escolha o envio mais rápido, o envio internacional e com rastreio, para você saber onde seu documento anda. Fez isso tudo, aguarda o board te dizer assim, ó, você está pronta, pode fazer o NCLEX, a gente já recebeu todos os fingerprints, e aí você vai à outra etapa, que é fazer o NCLEX. Caso assim, você escolha fazer o NCLEX primeiro, que é a prova do inglês. Nessa parte, você vai se inscrever na Pearsonville. A Pearsonville, você vai pagar $200. Se você for fazer no Brasil, você vai pagar essa taxa de $200 para eles emitirem a sua ATT. E uma segunda taxa, que é para você fazer no Brasil, que é de $150. E aí você realiza a sua prova do NCLEX aí no Brasil. Passei no NCLEX, ótimo, beleza. Se não passar, precisa pagar essas taxas todas novamente, Pearsonville, e mais essa outra taxa de 150. Você vai para a prova de inglês. E aí tem o IELTS, TOEFL, TOEIC, nós super recomendamos o TOEIC. E aí cada prova tem um valor diferente, mas vai variar aí em média de R$800 a R$1.500. E aí, quantas vezes você fizer, se você passar de primeira, ótimo. E aí, se baseando em todos esses valores, você passando nessas provas de primeira, você vai gastar em média de R$10.000. Esse é o valor para você fazer sua validação e passar nas provas, tá? Se você vai fazer cursos de inglês, aí vai ser cursos extras, vai ser valores extras que você vai gastar. Mas para validar e passar nas provas, os valores são esses. Então, gente, esse valor de R$10.000, que é o total, você não vai gastar todo de uma vez. Como eu falei, você vai gastar aos poucos e por etapa. Primeiro, você pode traduzir os seus documentos. Esse mês de abril, vou traduzir os meus documentos. Mês que vem, você vai se preparar para pagar a taxa de validação. E aí, você vai juntando uma graninha. Para ir de tomar um cafezinho na rua, para de sair no final de semana, vai fazendo um pé de meia para você fazer um investimento. Porque se tornar um enfermeiro aqui nos Estados Unidos é um investimento. E eu garanto a vocês, as meninas também garantem, que vale a pena. Então, não se assusta. Esse valor vai ser split, eu costumo dizer, dividido, né? Você vai gastar um pouquinho a cada mês, e a cada etapa que você for vencendo, você vai gastar mais um pouquinho, mas você consegue se programar antes e ter uma fuga e respirar um pouquinho, tá bom? Não se assusta. E principalmente, com um mês dos Estados Unidos, todos esses valores vão estar pagos. Com certeza. Acabei de chegar, eu garanto. Então, gente, muita gente entra no Nurses ao Brasil e pergunta pra gente, Cris, idade interfere?
Não. Ninguém com 18 anos ou menos de 18 anos vai me perguntar isso. Só a gente mais velha. E por que eu estou falando disso? Porque eu sou a mais velha do Nurses Brasil. Eu tenho 40 anos recém-completados aqui na terra do Tio Sam e posso falar para vocês que idade não interfere nesse processo. Eu entendo essa preocupação porque existem muitos processos internacionais que pedem que o enfermeiro tenha abaixo de 40, de 39, de 38 anos, mas isso não se aplica aos Estados Unidos. Nós temos hoje enfermeiros que acabaram de migrar com 48, com 49 anos. Então, se você já passou dos 35, mas quer aproveitar essa oportunidade, não se preocupa, os Estados Unidos também é para você. Aqui, a idade realmente não te limita em nada. O enfermeiro trabalha até a idade em que ele achar suficiente. E para imigrar, a mesma coisa. Se você conseguir validar o seu diploma, estudar inglês e fazer todas as etapas do processo, não importa a sua idade. Eles não são nem autorizados a perguntar quantos anos você tem durante a etapa da entrevista. É considerado ilegal, porque aqui você é valorizado pelo seu conhecimento, pela sua maturidade, e a sua idade é só um número. Gente, essa aqui é a pergunta-chave, o que todo mundo pergunta para o Nurses Brasil. E eu vou direcionar essa pergunta para Tamire, e vocês já vão descobrir o porquê. Tamire, qual é a maior dificuldade do enfermeiro brasileiro para conseguir a sua licença nos Estados Unidos? Conta para mim, amiga. Falando sinceramente, o inglês. Se você tem um inglês aí meia boca, vamos melhorar esse inglês. Porém, você só vai conseguir ficar assim, segura. Depois que você chega aqui e começa a dar os seus plantões, e você costuma ouvir as gírias, os slangs e tudo mais. Mas a maior dificuldade não é passar no NCLEX, não é passar na prova do inglês, é quando chega aqui e aí tem um sotaque diferente, gírias diferentes que você não aprendeu no Brasil, são abreviações que você nunca ouviu e eles falam super diferente a todo tempo. E falar no telefone. O seu maior obstáculo vai ser esse, porém não é impossível. Falo porque eu, Tamire, aprendi inglês do zero, comecei aprendendo as cores, o verbo to be e tudo mais. E hoje eu estou aqui, já tem quase 1 ano e meio, atuando como enfermeira de Labor Delivery. Cheguei aqui, passei na prova, estava craque, sabendo tudo, ouvindo tudo. Não, eu ouvia mais, fazia mais, porque eu sou muito boa na prática, e eu ouvia para ir aprendendo como que eles falavam. E como é um setor bem específico, são as mesmas frases. Então, eram as mesmas perguntas, o bebê está mexendo, está sangrando, a sua bolsa estourou. Então, aquelas frases eu fui absorvendo e foi ficando na minha cabeça. E aí, sim, eu comecei a reproduzir. Então, você aí que decidiu, não tem inglês, pode sim, comece hoje, escute bastante, fale sozinha e não tenha medo, você consegue. Quando chegar aqui, vai parecer que você não sabe inglês, mas dá um tempo para você mesmo, seja nice com você mesmo, comece a ouvir mais, e o seu ouvido vai começar a se acostumar com todo esse processo, e você vai sim evoluir, dar um report e falar para o médico o que está acontecendo com o seu paciente sem ter tantas dificuldades. Mas o maior obstáculo será esse, o inglês, porém não é impossível, isso eu garanto para vocês. Não desiste e você consegue.